O texto diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Esse é um texto, querido, que ele tem um traço dele que é polêmico, né? Há muita discussão, há uma aparente contradição no texto, porque primeiro Deus nos manda desenvolver a nossa salvação, né? Depois ele diz que é Ele mesmo quem opera em nós, tanto o querer e o realizar. Então fica assim uma certa contradição naquilo, nós já vimos que não há contradição nenhuma. Também há aqui aquela famosa discussão, né, entre os estudiosos da Bíblia, entre o pessoal que leva mais a sério essa questão teológica, entre responsabilidade humana e soberania divina. Então a gente também tratou disso, né? Nós não aprofundamos, mas nós tratamos de maneira básica essa questão. Então eu vou fazer com vocês só uma recapitulação, rapidamente. Até preparei aqui um esboço aqui para fazer essa recapitulação, para poder chegar lá no final, queridos, e a gente terminar a ministração, tá? Eu termino ela hoje. Então, olha só. Esse texto, ele foi abordado aqui, na verdade ele está sendo abordado aqui de três maneiras. Primeiro, de maneira geral, tá? Depois nós fazemos uma abordagem teológica e por último, que nós vamos concluir hoje, nós fazemos também uma abordagem prática. Então nós abordamos ele de maneira geral, teológica e prática. De maneira geral, querido, nós vimos aí, né, que Paulo está falando da relação pessoal, né? Ele sabe que tem uma relação pessoal muito especial com essa igreja, né? E a ideia é mais ou menos assim: olha, nem por um momento imagine que a minha presença ou a minha liberdade é essencial para vocês viverem a vida cristã. Há uma preocupação no coração desse homem, tá, com relação a essa igreja, que já disse para vocês, Paulo escreveu 13 cartas, né? Dentre essas cartas, alguma para pessoas, indivíduos. No geral, a maioria foram para igrejas. Mas nenhuma igreja parece que ocupa um lugar tão especial no coração de Paulo quanto essa igreja de Filipos, né? Uma igreja que sempre esteve com ele, sempre ajudou ele e, portanto, é uma igreja que ocupa um lugar especial. Ele tem um carinho especial por essa igreja. E quando esses irmãos souberam que Paulo estava preso, estava lá em Roma, eu não vou entrar mais nesse negócio aqui porque já foi discutido isso, estava preso em Roma, né? Eles se preocuparam, na verdade, e isso, de certa forma, parece-me que, de certa forma, a ameaçar a fé daqueles irmãos. E Paulo escreve nesse sentido, entendeu? Para que eles não... Tanto é que ele diz assim, olha, voltando aqui no texto, né? E vou pegar aqui uma versão um pouco mais contemporânea, para você ter uma noção mais real do que Paulo vai dizer aqui. Amados, quando eu estava aí, vocês eram sempre muito cuidadosos em seguir minhas instruções. E agora que eu estou longe de vocês, vocês devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos. A questão havia uma preocupação em Paulo, que o fato de ele estar preso, desses irmãos estarem sabendo que ele está preso, preocupados com Paulo, né, isso pudesse afetar a fé dele. E que Paulo vai dizer o seguinte: olha, não permitam que a minha prisão possa afetar a fé de vocês. Eu não sou necessário aí com vocês. Ele está dizendo mais ou menos isso, querido. Eu não sou necessário aí com vocês. Quem de fato é necessário está aí com vocês, que é Deus, né? Na abordagem que nós fizemos, querido, na abordagem teológica, né? Assim, com a intenção de compreender melhor essa abordagem teológica, nós dividimos isso em três partes, né? Em primeiro lugar, nós vimos que Paulo disse sobre a salvação propriamente dita. Veja, a questão teológica aqui, né, tem a ver com a salvação, é entender esse processo de salvação. A confusão lá, querido, a confusão com a igreja, na verdade, né, a preocupação de Paulo, na verdade, era com os membros da igreja. Ele não está dizendo aqui que aqueles membros deveriam produzir a sua própria salvação ou procurarem chegar a ela de alguma forma, entendeu? Mas que eles pudessem
pôr em ação a salvação que eles já possuíam. É essa a ideia de Paulo aqui, quando ele fala da salvação propriamente dita. Ele não está dizendo àqueles irmãos que eles devem fazer alguma coisa para produzir a sua própria salvação ou chegar a ela de alguma forma, né? Mas que eles entendessem que a ideia era desenvolver aquilo que Deus já tinha dado. Aí eu falei do significado da palavra salvação, a maneira como o Novo Testamento lida com essa palavra, né? Ele usa três palavras que exemplificam o todo do que significa a salvação, que é a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação eu vou colocar dessa forma, é uma espécie de salvação passada, é algo que tem a ver com o passado, né? É algo que Deus já fez por nós, tá? Está realizado, é uma obra conclusa de Cristo na cruz do Calvário e que não tem mais o que fazer. A santificação é uma obra presente, né? Tem a ver com a nossa santidade, com o nosso viver diário, com essa... É aqui que está o desenvolver a salvação, né? Tem a ver com desenvolver a nossa vida de santidade, viver uma vida mais santa, mais reta, de oração, de leitura da palavra, procurando purificar o nosso coração, nossa mente, procurando obedecer ao Senhor, procurando fazer aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. E ele usa uma outra palavra, querido, que é glorificação, que é a salvação no sentido futuro, entendeu? Glorificação é o processo final, é quando nós estivermos diante de Deus com o corpo glorificado, sem nenhum traço mais de pecado, tá? Então essas três palavras, elas servem para, de certa forma, nos dar uma compreensão geral do que é a salvação, entende? Então tem algo a ver com o passado, que é a justificação, tem algo a ver com o presente, e é presente até nós partirmos para a glória, entendeu? Ou seja, enquanto eu estiver aqui nesse mundo, eu vou lutar pela minha santificação, pela minha santidade, eu vou buscar a Deus, eu vou orar ao Senhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou congregar, eu vou me esforçar, é um esforço mesmo, querido, tá bom? Desenvolver dá a ideia disso, entendeu? É um esforço para viver uma vida santa. E a glorificação, que é essa parte final, quando nós estivermos na glória, tá? Essa primeira abordagem, né, tem a ver com a salvação propriamente dita. A segunda abordagem, querido, a segunda questão é a que trata da parte de Deus e a da nossa parte nesse processo todo aqui, tá, de salvação. E aí eu pego salvação como um todo. Ele diz assim, olha, operai a vossa salvação com tremor e temor, porque Deus é quem opera em nós, Deus é o que opera em nós. Aqui nós tratamos do seguinte, né, qual é a parte de Deus e qual é a nossa parte nessa salvação. E aí eu sintetizei isso, querido, da seguinte maneira. Primeira coisa, de acordo com a Bíblia, o homem está morto em seus delitos e pecados. Eu estou dizendo o seguinte, que no que diz respeito à salvação, de alcançar a salvação, que é o que Paulo está tratando aqui, nessa forma, de alcançar a salvação, não é algo que parte de mim, entendeu? Não é algo que eu possa produzir, dar início, é algo que vem de Deus, né? Em segundo lugar, Deus não se limita apenas a iniciar esta obra em nós, mas Ele continua trabalhando. E aí nós temos uma coisa interessante, não só uma obra nossa, a santificação, a salvação, nesse sentido de santidade, mas também Deus nos ajudando nesse processo. Eu creio que quando nós chegarmos lá no capítulo 6 de Romanos, nós vamos ver isso de maneira mais detalhada, tá? Essa parte de Deus, a parte nossa aí, porque na verdade, querido, é uma obra conjunta, entendeu? Deus age em nós e porque Deus age em nós somos levados a agir para desenvolver a nossa salvação. O texto é muito simples, né? Porque Deus é quem opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Ele está dizendo que todo bom desejo, olha, quando nós nos importamos com a nossa vida de santidade, quando nós nos incomodamos com algum pecado, quando nós sentimos o desejo de fazer algo para agradar a Deus, por esse texto que eu li aqui, Filipenses 2,13, isso é uma obra de Deus, é Deus operando em nós o querer e o efetuar, entendeu? Quando eu sinto o desejo de orar e de buscar o Senhor, é porque Deus está operando em mim. Quando eu sinto o desejo de ler a Bíblia, de querer conhecer a Bíblia, é porque Deus está operando em mim, entende? Então eu posso dizer, querido, por um lado há uma responsabilidade nossa em desenvolver essa salvação, em buscar a Deus, mas eu sei, na verdade, que esse desejo, que essa busca,
é só uma resposta a algo que Deus está fazendo na minha vida, realizando na minha vida. E é bom saber disso, irmãos, que nós não estamos sozinhos nesse processo. Sabe uma coisa que eu acho interessante no ser humano? Primeiro, saber que sem Deus ele está morto. Então ele não tem interesse por santidade. Nenhum ser humano em quem o Espírito não esteja agindo, ele se interessará por uma vida de santidade, de retidão, entendeu? Em querer agradar a Deus. Isso é impossível, querido, para uma pessoa que não conheça a Deus, para uma pessoa que em quem Deus ainda não começou, ainda não iniciou uma obra, entendeu? Agora, o curioso, sabe o que é? É que mesmo Deus tendo iniciado uma obra em nós temos uma natureza que ainda não morreu e que ela habita em nós. A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Essa questão dessa natureza caída em nós. Nós temos uma natureza que ela milita o tempo todo, querido, tentando nos atrair para o pecado, entendeu? E isso é incrível. Por um lado, nós temos uma natureza divina, né? Uma natureza de Deus em nós, que deseja santidade, agradar a Deus. Por um outro lado, nós temos uma outra natureza que não quer nada disso. Uma pessoa, e para você entender, uma pessoa que ainda não conheceu a Deus, uma pessoa em quem Deus ainda não iniciou essa obra, ela não tem essa natureza divina. Aliás, ela tem, mas está morta. Então ela não tem, essa natureza divina não produz nada nela, entendeu? Deus ainda não está operando nela. O cristão é alguém que tem as duas naturezas, e por isso a luta interna de um cristão é muito maior do que uma pessoa que não é cristão. Na verdade, quem não é cristão não tem luta, entendeu? O que ele ainda sente é um remorso, alguma coisa assim, quando faz alguma coisa escandalosa, feia, e que foi pego no flagra. Porque senão isso não o incomoda, entendeu? O cristão não. Quando ele pisa na bola, quando ele sabe que erra, ele tem o Espírito de Deus para dizer assim: você errou, você está pisando na bola, entende? Então há uma consciência que nos acusa, nos chamando para um retorno à vida de obediência, de santidade, a uma vida que agrade ao Senhor. Bom, vamos lá. A última questão a respeito desta grande doutrina da salvação, querido, tem a ver com a promessa de que Deus não a deixará incompleta, mas Ele a levará até a conclusão final. Eu falei que dividi em 3 partes, essa é a última parte, entendeu? Deus começou uma obra em nós e Ele não vai deixar essa obra inconclusa. Ele não vai interromper essa obra, Ele não vai deixar que ela fique incompleta. Irmãos, isso aqui é uma garantia a nós. Eu entendo, eu estava ouvindo uma mensagem esses dias sobre a questão de perda de salvação, né? Ouvindo uma pregação de um pastor que eu gosto muito. E eu entendo até, querido, assim, eu já disse isso a vocês aqui quando nós tratamos aqui da questão da responsabilidade humana e da soberania divina. A Bíblia ensina 2 coisas muito claras, irmãos. A Bíblia ensina que Deus é soberano. E aí eu posso dizer a você, uma vez que Deus começou uma obra em mim, Ele vai concluir isso, não tem, é a Bíblia que diz isso. Se Ele começou, Ele vai terminar. Mas por outro lado, eu reconheço, querido, que há muitos textos na Bíblia que falam da nossa responsabilidade, desenvolvei a vossa salvação. Está falando da nossa responsabilidade nesse processo, entendeu? De nós cuidarmos para não perder aquilo que Deus nos deu. É lógico que nós temos a garantia de que Deus nos ajudará nesse processo, entende? Mas eu reconheço, querido, que tanto a soberania divina está em todas as páginas das Escrituras, mas paralela a ela, nós temos uma doutrina onde o homem é responsável diante de Deus, entende? E que se você desconsiderar, querido, se você... Vou colocar dessa forma para você tentar entender. Se você bitolar aqui só nisso, como eu creio que acontece muito com essa discussão entre calvinistas e arminianos, entendeu? Se nós não levarmos em consideração as 2 coisas, que os 2 ensinos estão na Bíblia, e há uma farta provas demais, entendeu? A respeito dessas 2 maneiras de se interpretar, tanto no que diz respeito à responsabilidade humana, como no que diz respeito à soberania de Deus. As 2 coisas estão aí. Para mim, são como os trilhos de um trem, entendeu? Os 2 trilhos ali andam paralelos, querido. A gente não pode negar nenhuma coisa nem outra, entendeu? Não dá, eu não sei como conciliar isso, eu não sei como explicar, eu só sei que as 2 coisas estão na Bíblia. E eu creio tanto no que diz respeito à responsabilidade humana, entendeu? Também como creio na soberania de Deus, tá? Porque nós vamos
nós vamos ler textos aqui, entendeu? Filipenses 1,6, eu estou certo, eu estou convicto de que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel, né, para cumprir, para levar essa obra até o final. Ele não vai deixar ela incompleta, ele vai terminar essa obra, entendeu? Bom, olha só, querido. Terceiro, agora vamos para o aspecto, isso. Nós abordamos, eu estou só fazendo recapitulação para já chegar na conclusão, tá bom? Abordamos o aspecto geral e teológico, e agora a gente vai fazer isso com o aspecto prático, né? Veja, o aspecto prático, para nós entendermos ele, nós vamos trabalhar com perguntas e respostas, né? Primeiro, a pergunta é a seguinte: o que significa operar a salvação? A segunda é como ou de que modo eu devo operar a minha salvação? E a terceira é por que devo fazer isso? Então, nós vamos tratar essas perguntas aqui muito rapidamente, só para chegar no ponto em que eu vá concluir essa ministração, tá? Então, o que significa operar a nossa salvação? É a primeira questão a ser tratada, querido, aqui. E o primeiro passo é entender o significado essencial de salvação. Eu preciso entender isso, tá? Diante de tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, o que cabe a nós fazer? Ou dito de outra maneira, o que Ele espera de nós agora que nós somos salvos, entendeu? E a primeira coisa que Ele espera de nós é que nós manifestemos a mesma obediência que se viu no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando aqui de uma obediência completa e absoluta, querido. Uma obediência completa e absoluta, uma submissão completa e absoluta à vontade de Deus, entendeu? Isso está em Filipenses 2, do 5 até o 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte cruz. Então, veja, há um processo aqui, há uma submissão absoluta, completa de Cristo a Deus, entendeu? E nós somos chamados a isso, Ele espera isso de nós também. A segunda coisa que Deus espera de nós, querido, é que nós devemos evitar tudo aquilo que é oposto a Deus. Em outras palavras, aquilo que a Bíblia chama de mundo, o Novo Testamento chama de mundo, tá? Nós falamos sobre isso, eu só vou ler o texto, mas eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque nós gastamos bastante tempo semana passada tratando disso, tá? Essa ministração está aí na página aqui da Igreja Kairos, tá bom? E você pode voltar lá se quiser, pegar toda a ministração completa. Ele diz assim: olha, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Por isso, você não deve evitar. Mundo é usado aqui, querido, para designar a maneira de viver organizada, que é conduzida por Satanás e caracterizada veja, o que caracteriza um modo de viver mundano? Indiferença, rejeição e oposição a Deus, à sua palavra e ao seu reino. Veja, e é isso que caracteriza o mundo. É uma indiferença, uma rejeição e uma oposição. São três coisas, tá? Você tratar como se não existisse Deus, como se não existisse palavra de Deus, como se não existisse reino de Deus. Isso é indiferença. Rejeição é você esquece isso, larga de mão, eu não quero saber. Quando alguém te rejeita, se você tem uma pessoa que te rejeitou, eu estou dizendo que ela te deixou, entendeu? Que ela não quer saber de você mais. É rejeitar, é esquecer, largar de mão. Mas há uma outra coisa aqui que é a oposição. Então é combater. Não só ser indiferente, não só rejeitar, não quero mais isso não me serve mais, isso já não... Mas há algo mais forte ainda, querido, que é se opor, é combater a palavra, sabe? É combater Deus, é combater o reino de Deus. Isso é o que caracteriza o mundo, com qualquer comportamento. Olha só, querido. A definição diz assim, olha, trata-se de um sistema construído de pessoas, ideias, leis, instituições, comportamentos e atividades cuja perspectiva de vida exclui Deus. Vou colocar da seguinte forma: qualquer pessoa que haja de maneira indiferente, que rejeite e que se oponha a Deus, qualquer ideia, qualquer instituição, qualquer comportamento secular, qualquer atividade que exclui Deus da sua existência, do seu meio,
isso é mundo, isso é agir mundano. Se você se envolve com isso... Sabe qual é o grande drama do mundo? É que Tiago diz que aquele que quer se tornar amigo do mundo, aquele que se torna amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Ao se fazer amigo do mundo, ele se levanta como inimigo de Deus. Então você percebe, há uma guerra entre mundo e Deus, entendeu? Por causa de valores diferentes, por causa de opiniões diferentes, por causa de comportamentos diferentes, por causa de princípios diferentes, entendeu? Esses dois estilos de vida, um estilo de vida mundano e um estilo de vida divino, não conseguem conviver lado a lado. Eles são excludentes, entendeu? Então, eu tratei sobre isso, né? O que caracteriza o mundo aqui é a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, tá? Bom, agora nós vamos voltar para o nosso texto e a gente vai caminhar para encerrar aqui, tá? A terceira coisa que Deus espera de nós, é que nos alimentemos da sua palavra. Aqui eu já estou caminhando para a conclusão, tá? Agora não é mais recapitulação. Agora nós vamos trabalhar para concluir o texto. Veja, eu vou voltar para você entender, tá? Olha só. O que Deus espera de nós? Eu disse, a primeira coisa que Deus espera de nós é uma obediência, né? A completa e absoluta à vontade de Deus. A segunda coisa que Ele espera de nós é que nós evitemos tudo aquilo que é mundo, nesse sentido de ideias, de filosofias, entendeu? De atividades, de comportamento, essas coisas, querido, tá? Essas coisas. Não estou falando de frequentar uma praia, de fazer uma viagem a um lugar turístico bonito, nada disso, tá? Não, nada disso, tá? Agora, a terceira coisa, e aí eu volto para o meu texto aqui, é que a terceira coisa que Deus espera de nós é que nós nos alimentemos da sua palavra. Quanto mais eu leio a Bíblia e vejo o retrato do homem cristão, mais entendo a natureza do pecado e da vida neste mundo e o que Deus fez por mim em Cristo. E por causa disso, eu desejo mais as coisas de Deus e, de certa forma, rejeito ou odeio as outras coisas. Se você ama a Deus, você vai rejeitar tudo aquilo que é mundo. Entende? Eu não consigo compreender um cristão, querido, que tenha prazer em práticas mundanas. Porque a prática mundana, ou ela é indiferente, age como se Deus não existisse, como se a Bíblia não existisse, ou ela rejeita a Deus, rejeita a palavra, rejeita a ideia de reino, ou ela se opõe, ou ela está combatendo. É muito fácil perceber isso, querido, com relação às ideias. Você pode pensar em livros, você pode pensar em filmes, você pode pensar em tantas coisas, entendeu? Em pessoas, em grupos sociais. É muito fácil de observar isso. Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu tenho um retrato do que é um homem de Deus, extraído da palavra de Deus, mais eu me achego a Deus e eu passo a rejeitar as coisas que são contra Deus, entendeu? Olha, às vezes eu temo assim porque nós não entendemos isso, porque nós não compreendemos, querido, o que é ser um cristão. E aí é uma coisa também que eu não entendo, é um cristão que não consegue ler a Bíblia, que não consegue gastar tempo, investir tempo estudando a Bíblia, lendo, sabe, as histórias bíblicas, os livros, aquela coisa toda. Eu não consigo entender, porque um cristão que não tem como hábito ler a palavra, portanto ele não conhece a palavra, tudo que ele conhece da palavra ele conhece por meio de terceiros, às vezes pastores que também não leem e que quando vão pregar, pregam um monte de bobagem, entendeu? Então, quando uma pessoa se diz cristã, querido, e ele não tem ele não bebe dessa fonte, né, direto da fonte, eu não consigo entender como é que se mantém fé, irmãos. Eu não consigo entender como é que se mantém uma vida
espiritual, ativa, fervorosa, sem essas coisas, entende? Eu não consigo entender. Juro que eu não entendo. Eu amo ler a palavra de Deus. Irmãos, você não tem ideia de como eu tenho prazer na palavra, entende? De ler. Não me importa quantas vezes. Esse ano eu completo 18 leituras seguidas da Bíblia, né? São 18 leituras que eu vou fazer até o final do ano. Eu estou terminando a 17ª e ainda antes de dezembro eu termino a 18ª leitura consecutiva da Bíblia. E eu não falo isso para parecer espiritual, eu não falo isso para impressionar você. Eu falo isso para dizer que eu amo a palavra. Eu realmente tenho prazer, entendeu? E a forma de provar isso é dizendo, olha, já estou na minha 17ª leitura consecutiva da Bíblia, né? Então, assim, que haja no coração de quem me ouve agora, ou de quem vai me ouvir, querido, se você pertence a Deus, esse desejo, que você se esforce, que você se discipline a conhecer a palavra de Deus, entendeu? Quanto mais nós conhecemos Deus, quanto mais eu tenho um retrato do que é ser um cristão, mais eu me afasto daquilo que me desqualifica como cristão, tá? A quarta e última questão aqui, coisa que Deus espera de nós, é que nós oremos. Veja, essas duas atividades são as últimas aqui, são atividades mais delicadas. Eu não acho ler a Bíblia uma atividade difícil, para mim é muito fácil. Eu sei que há pessoas que acham difícil ler a Bíblia, mas tem muita facilidade de orar. Eu entendo isso, entende? Eu compreendo isso. Eu não tenho a mesma facilidade para orar que eu tenho para ler. Eu leio, eu oro, né? Mas a minha vida de oração, ela raramente é satisfatória. Eu geralmente estou insatisfeito com a minha vida de oração, né? Com a leitura nem tanto, porque eu gasto muito tempo realmente lendo a Bíblia. Mas com a minha vida de oração, a minha vida não é tão satisfatória. Eu oro, entende? Eu oro, eu tenho uma vida de oração, mas não é satisfatória. Mas o chamado nosso, irmãos, olha só, se cremos em Deus e que Ele fez tudo isso por nós, Ele operou a salvação em nós, Ele nos alcançou quando nós estávamos perdidos, né? Por que nós passamos tão pouco tempo com Deus, entende? Por que nós não desejamos cada vez mais conhecer Deus? Eu falo aqui, eu vou juntar as duas coisas que a gente chama de momento devocional, tá? Que é o momento de ler a Bíblia e de orar. Você poderia agregar aqui uma outra coisa, você poderia agregar aqui a adoração. Adoração com cânticos, entendeu? Há muita gente, eu até admiro, na verdade, aquele pessoal que pega cantor cristão, né, que pega hinos da harpa e tem aquele momento diante do Senhor de adoração. Isso é bacana, tá? Isso é um momento devocional diante do Senhor. A gente pode fazer isso, mas pode fazer isso com outras músicas também, entendeu? Mas a gente precisa desse momento devocional, querido, se achegar a Deus, estar diante dele, seja lendo a Bíblia, seja orando, seja adorando, entendeu? Seja ouvindo uma mensagem, uma live, uma pregação a respeito da Bíblia, entendeu? Esses são momentos devocionais que nós precisamos cultivar, tá? E Deus espera de nós, querido, que a gente tenha isso, tá? Operar a nossa salvação significa fazer tudo o que podemos para alimentar esta nova vida, para incentivá-la, para habilitá-la a desenvolver-se e a crescer. Veja, querido, fazer tudo o que podemos para alimentar essa nova vida. Deus nos deu uma nova vida e nós vamos nos esforçar ao máximo para cultivar, para alimentar essa vida nova que Deus nos deu. Vivendo em santidade, lendo a Bíblia, orando, congregando, servindo ao Senhor em alguma atividade na igreja, né? São essas coisas, a gente precisa disso, tá? Nós necessitamos disso. Bom, a segunda pergunta que nós vamos fazer é: de que maneira nós devemos desenvolver a nossa salvação? Aí eu vou ler novamente o texto, agora novamente Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. De que maneira nós devemos desenvolver a salvação? Paulo responde, querido, com temor e com tremor. É claro
que ao dizer isso, ele não está falando que nós devemos fazê-lo com medo de perder a salvação, querido. A expressão aqui, essa expressão usada por Paulo, significa humildade, querido, e reverência, né? Significa que quando eu opero a minha salvação, eu devo estar ciente da tremenda seriedade do que eu estou fazendo. Eu sei que Deus me deu vida nova, eu sei que Deus me escolheu, que Deus me elegeu, que Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o seu reino, e que ali no seu reino eu tenho algumas responsabilidades, eu tenho alguns compromissos com o Senhor, eu tenho as minhas obrigações como homem de Deus, entendeu? Então eu preciso fazer isso com temor e com tremor. Eu preciso fazer isso, eu preciso ter consciência, irmãos, de que eu preciso me envolver com todo esse processo. Olha só, Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios 2:3: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Olha o que Paulo está dizendo. Agora ouça essa citação de Lloyd Jones. Ele faz uma pergunta: não seria isso, no caso aqui a falta de temor, né? Não seria isso que precisa ser mais salientado na atualidade, principalmente nas fileiras do povo evangélico? Por que será que os cristãos não são descritos como gente que teme a Deus? Queridos, essa é uma pergunta extremamente curiosa e preocupante ao mesmo tempo. Veja, olha aqui, ele escreveu isso aqui, irmãos, há 70 anos, sei lá, por aí, 60, 70 anos atrás, entendeu? Quando Lloyd Jones escreveu esse comentário que ele fez de Filipenses. E naquela época ele diz que os cristãos eram descritos como gente que não teme a Deus. Se naquela época era assim, eu fico pensando hoje, querido. Quando você encontra com um cristão por aí, se você não sabe que ele é cristão, né, e você observa o comportamento dessa pessoa, que imagem que você tem dela? Entende? Há muitas pessoas, e olha, querido, eu não vou falar isso como crítica, tá? Não é uma questão de ser crítico ou não, mas há muitas pessoas que inculcaram na mente que ser cristão tem a ver apenas com aparência. E aí, se você está bem vestido, se você veste um determinado estilo de roupa e você sai na rua, isso é um testemunho que você está dando. Às vezes, querido, é um testemunho negativo, porque às vezes você está vestido numa roupa de crente, mas não tem um comportamento de crente. E aí o testemunho é pior ainda, entendeu? Porque pela roupa as pessoas vão julgar que você é crente, mas eles olham para o comportamento e veem um comportamento diferente. Nós vamos tratar disso aqui no final dessas questões aqui, tá bom? Nós vamos abordar essa coisa toda, nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso, tá? Mas a questão é, será que nós tememos a Deus? Será que você tem temor de Deus no coração? Esse é um tema muito, muito importante. Ele vai estar na ministração do próximo domingo, porque nós vamos tratar disso, entendeu? Será que nós tememos a Deus, querido? Será que o nosso comportamento social, será que o nosso comportamento diante de Deus demonstra que nós tememos a Deus? É uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos e responder ela com sinceridade. A terceira pergunta, e nós já estamos chegando aqui já, né, eu vou gastar um tempo falando sobre essa questão de comportamento, então eu vou para a terceira questão. Por que devemos desenvolver a nossa salvação? Veja, tudo tem a ver com essa questão da salvação. Porque Paulo disse que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Então nós estamos tratando disso. Tá? Por que eu devo desenvolver a minha salvação? Primeira resposta, querido. Nós devemos fazer isso porque foi exata e precisamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. E como foi que ele fez isso? Submetendo-se a Deus. Nós desenvolvemos a nossa salvação imitando a Cristo e imitando a Ele na sua obediência, na sua submissão a Deus. Olha João 6,38, olha o que está escrito lá. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Observe isso, querido.
Eu vim não fazer a minha vontade. Isso é Jesus falando, é o Senhor Jesus Cristo falando. Eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. É por isso que Jesus Cristo diz, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que ele está dizendo? Abra mão da sua vontade. Não dá para servir a Deus e manter a sua vontade intacta. Você vai ter que subjugá-la, na verdade. Entende? Ser cristão, querido, é de certa forma abrir mão dos nossos direitos, da nossa vontade. Eu não estou falando de ser capacho no emprego, na escola. Não é isso não, tá? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que diante de Deus nós devemos abrir mão do nosso querer. Nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso chamado. Tá? Precisamos nos submeter, irmãos. Precisamos nos submeter e aprender a isso. Tá? Por que nós devemos desenvolver a nossa salvação? A segunda razão, querido, nós devemos desenvolver a nossa salvação por causa... Primeiro é por causa do exemplo de Cristo. Agora é por causa do que Ele fez por nós. Por nós. E a pergunta é, o que Ele fez por nós? Ele derramou seu sangue e deixou que o seu corpo fosse partido para que fôssemos libertos. É por isso que nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação. Novamente, eu leio mais um texto bíblico aqui, agora Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Essa foi a razão pela qual Jesus Cristo veio a este mundo, irmãos. Ele veio para morrer numa cruz. E Ele fez isso para que nós fôssemos exortados a, de certa forma... Aí novamente eu cito Jesus Cristo, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós somos chamados, querido, a imitar a Cristo. Nós somos chamados a uma vida de renúncia. Irmãos, eu sei que não é fácil, eu tenho consciência plena disso. E eu não quero falar de maneira irresponsável a respeito dessas questões, tá? Mas Cristo veio para morrer por nós. Ele veio e deu a sua vida por nós. E é lógico que Ele espera de nós, querido. Não é que nós vamos tentar fazer alguma coisa para recompensar, para pagar aquilo que Ele fez por nós. Não é isso. Mas nós somos chamados a um tipo de renúncia para servir ao reino. Não dá como servir a Deus, querido, não dá como servir ao reino de Deus e manter intacto a nossa vontade, e manter intacto o nosso querer. Sabe, isso é impossível, irmãos, não dá. Há uma incompatibilidade aqui, querida, que não pode ser vencida. Ou eu me submeto a Cristo, eu me submeto à vontade de Deus, e eu passo a viver uma vida que o agrade, abrindo mão, abdicando de alguma coisa, entendeu? Sacrificando algumas coisas na minha vida para servir a Deus, sacrificando a minha própria vontade para servir a Deus, né? Imitando a Cristo. Ou eu vou viver um cristianismo, irmãos, híbrido, sabe? Onde em parte eu faço a vontade de Deus, em parte eu faço a minha vontade. Se é que isso é possível. Se é que isso é possível. O outro motivo aqui, querido, pelo qual nós devemos desenvolver a nossa salvação é por causa da sua honra e da sua glória. E aqui começa a apertar um pouco o sapato, sabe? O calo no pé. O mundo julga o Senhor Jesus e o próprio Deus por aquilo que Ele observa no seu povo. Eu vou ler o texto para ti, olha. Romanos 2:24. Pois, como está escrito... O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo para os judeus, olha, saibam que os gentios estão blasfemando, estão escarnecendo, estão zombando, estão ridicularizando o nome de Deus por causa do comportamento de vocês. Eles olham para vocês, eles ouvem o que vocês
professam com os lábios e há uma incompatibilidade com aquilo que vocês professam e o estilo e a maneira de viver de vocês. Então, por causa dessa incompatibilidade entre o discurso e a prática, o nome de Deus é blasfemado. Vou citar Paulo: você disse que não deve roubar, mas estão roubando. Você disse que não deve adulterar, mas vocês adulteram. Vocês dizem que não deve cobiçar, mas vocês cobiçam. Então há uma incompatibilidade entre o discurso e a prática. Eu fico pensando, querido, e eu sei que ao falar isso, eu me coloco no grupo, eu não vou me excluir disso, entende? Eu zelo, irmãos, eu tenho um cuidado, mas eu sei que aqui e acolá a gente faz besteira. Eu tenho consciência disso. Agora, também tenho consciência de que por nossa causa, por minha causa, muitas vezes o nome de Deus pode ser blasfemado. Isso aqui é uma fraqueza minha. Irmão, quando eu estou no trânsito, eu tenho uma impaciência crônica. Eu não estou falando aqui do Buriti, estou falando do trânsito lá em Imperatriz. Quem já andou comigo sabe, eu fico agoniado, querido, com a irresponsabilidade, com algumas coisas que eu vejo no trânsito de Imperatriz, entendeu? Eu perco a paciência muito facilmente. Eu nunca xinguei ninguém, eu nunca bati em nada, mas andar comigo, dependendo... Uma vez eu estava com o pessoal no carro, e isso num período de julho, nessa época mais ou menos que tem a festa lá, Expo Imp lá, Imperatriz, e eu peguei uma cavalgada, irmãos, mas naquele dia eu não fui para a carne, não, fui para o osso mesmo, para o tutano, sabe? Eu sei, querido, que aquilo é um péssimo testemunho, entende? E nós que falamos de Cristo, nós que falamos de Deus, nós que proclamamos a verdade, às vezes as pessoas olham para nós e elas pensam assim: puxa, se ele que é pastor ele faz isso, imagine os irmãos lá, as ovelhas dele. Eu falo isso, querido, porque isso faz com que a gente vigie, sabe? Confessar esse tipo de fraqueza faz com que a gente vigie. Eu queria desafiar você, querido, a sondar a sua própria vida. Será que o teu comportamento não está dando motivo para as pessoas blasfemarem do nome de Deus? A maneira como você se comporta, a maneira como você se veste, a maneira como você fala, entende? Língua, né? Essa coisa. Um crente, querido, deixa eu contar. Um crente falando palavrão, irmãos, é um negócio muito contraditório. Não deveria sair dos nossos lábios, querido, nenhum tipo de maldição, nenhum tipo de palavrão. Eu sei que a gente é tentado a isso na hora da raiva, sabe, na hora do sangue quente, a gente quer, mas, queridos, não combina com o cristão. Não combina com o cristão um temperamento explosivo. Quem tem um temperamento como eu tenho, sabe, ele tem que se vigiar muito, porque se você der vazão, irmãos, sabe, o negócio desanda muito facilmente. Eu vejo o Márcio falando da paciência do Edilson e eu digo: ele não me conhece ainda. Porque eu tenho um temperamento muito forte, querido, né? Muito forte. E aí essas coisas são ruins. Então eu queria chamar a sua atenção para isso. Por que nós devemos desenvolver a nossa salvação, querido? Por causa da honra e da glória do nome de Deus. Porque muitas vezes o nosso comportamento, o nosso falar, sabe, o nosso vestir, ele desonra a Deus, faz com que as pessoas desonrem, blasfemem o nome de Deus. Olha, está vendo lá o fulano, não é crente aquele rapaz ali, aquela moça ali, por que ele está fazendo isso? E aí eles começam a blasfemar do nome de Deus, começam a escarnecer, entende, querido? Nós precisamos ter cuidado com isso. Eu queria desafiar você a mudar esse tipo de comportamento. Por que nós devemos desenvolver nossa salvação, querido? Nós devemos desenvolver nossa salvação por causa da inevitabilidade da nossa profissão de fé. Olha, 1 João 3,3: e todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Eu sou de Cristo.
Eu fui salvo, comprado pelo sangue de Cristo. Eu estou em Cristo. Morri, ressuscitei com Jesus, estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, meu espírito está pronto, e aí a gente vai, essa é a nossa profissão de fé. A gente tem que ter cuidado, querido. A gente tem que ter cuidado. Se o nosso discurso é compatível com a nossa prática. Se eu creio realmente que vou para o céu, que eu sou cidadão do reino de Deus e que quando eu morrer serei levado pelos anjos para a presença eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus, como viver a vida aqui, querido? Viver de qualquer jeito? Olha o que João diz, olha, aquele que tem a esperança da vida eterna, esse purifica-se a si mesmo como Cristo é puro. Esse é o nosso chamado, querido, é o nosso chamado, entendeu? Viver uma vida de santidade, de pureza. E aí eu não penso apenas na questão externa, eu penso também aqui, irmãos. Aqui. Uma vez eu disse uma coisa no culto de casais, um trabalho de casais aqui, e depois eu fiquei sabendo que algumas pessoas ficaram chateadas, porque parecia que eu estava querendo me exibir. Mas eu disse algo para eles que eu vou repetir a vocês, querido. Eu falo isso de todo o meu coração e tendo Deus como minha testemunha. Quando eu vou somar os anos de casado, eu penso assim, eu casei em 2004. Aí para não perder, eu memorizei o 2004. Então, nós estamos em 2020. Em dezembro agora, eu faço 16 anos de casado. E em 16 anos de casado, eu digo diante de vocês, diante de Deus, eu nunca, nesse período todo, pequei mentalmente, nunca adulterei mentalmente, nunca olhei para uma mulher e a desejei no meu coração. Eu digo isso diante de vocês, diante de Deus. São 16 anos, querido, que eu não me permito esse tipo de pensamento. Jesus Cristo disse o seguinte: se você olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, você adulterou. É fácil uma vida de santidade aparente. Eu vou colocar dessa forma. A gente veste uma roupa, adota um comportamento, mas às vezes a nossa mente, irmãos, está poluída ao extremo, entende? Poluída ao extremo. Deixa eu fazer um comentário aqui, que eu nem cabia, mas eu vou colocar da seguinte forma. Assim, olha, é normal uma situação em que você... Eu vou contar uma experiência para vocês. Uma vez eu estava em Açailândia, estava saindo de Açailândia, voltando para Imperatriz. Aí eu vinha do centro de Açailândia, no sentido da rodoviária, e passou por mim uma mulher. Mas um mulherão mesmo, sabe? Aquela mulher que eu vi gente parando moto, o cara parando o carro, porque a mulher estava passando assim, uma coisa assim... Quando eu vi, eu digo, misericórdia, assim, eu virei o rosto para o outro lado e fui embora. Aí eu chego na rodoviária e compro a passagem, estou ali no ônibus, quando eu estou ali, me arrumando aqui, quem entra no ônibus? A mulher. Irmãos, tem mulher que parece que, eu não sei o que Deus viu, que fez, entende? É pecado um homem olhar para uma mulher bonita? Não. É pecado ele olhar para ela e desejar no coração. Como eu sei que não tem criança vendo isso aqui, é pecado você olhar para ela, entendeu? Desejá-la no coração, se é homem, né? E depois até se masturbar pensando nela. Ah, pastor, mas crente faz isso. Irmãos, eu não meto a mão no fogo por ninguém, entendeu? Não meto. Então, a pureza, e eu estou contando isso por causa disso, a pureza não é só uma pureza externa. A pureza, ela precisa ser algo interno. O homem vai ver uma mulher bonita e se sentir atraído? Pode acontecer. Eu não vou dizer, isso não é pecado, irmãos, entendeu? Não é pecado. Assim como uma mulher pode ver um homem bonito e se sentir atraído, isso não é pecado. Agora, uma vez que ela olhou e ela começou a desejar aquele homem no coração, aquela mulher no coração, aí ela está adulterando, ele está adulterando, entendeu? Eu já disse isso muitas vezes aos casais da igreja. A pior traição que existe num casamento nem é a física, é aquela
traição mental. Eu acho que não há nada mais danoso para um casamento do que uma traição mental. A mulher está com um homem, com o marido na cama, mas com um outro na mente. Ou a esposa, né? Ou o marido, tanto faz, entendeu? Isso numa... Então tem que haver uma pureza, querido. É bom que a gente evite, querido, ver coisas sensuais na internet. É bom que... Irmãos, é porque assim, querido, por que eu estou falando isso? Porque nós temos um convite, um chamado de Deus, irmãos, para desenvolver a nossa salvação. Nós somos chamados a viver uma vida de santidade, uma vida de pureza. E uma pureza que tem que ser completa, irmãos. É difícil? Entendeu? Não é fácil. Você tem que se lidar com Deus, você tem que buscar a Deus, entendeu? Tem que tomar decisões antecipadas para quando a situação acontecer, você saber o que fazer. Mas é necessário. É necessário. E finalizando aqui, querido, eu já estou finalizando. O último motivo para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor é que o Novo Testamento nos ensina que se evitarmos propositalmente e viver de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, Ele mudará os seus métodos usuais e adotará medidas mais enérgicas com o propósito de que a sua vontade seja feita. O que eu estou dizendo? Vou ler para vocês. Hebreus 12, 6 em diante. Pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não nos castiga quando é preciso, como outros pais castigam os seus filhos, então isso significa que, na verdade, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Ou então me permita aqui rapidinho, acho que é 2 Coríntios, na verdade, eu coloquei 11 aqui, mas é 2 Coríntios... 2 Coríntios... 1 Coríntios 11, do 28 em diante. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice. Porque se ele comer o pão e beber o cálice indignamente, né, em pecado, sem reconhecer que se trata do corpo de Cristo, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns já morreram. Entendeu? Olha, querido, eu vou citar a Lloyd Jones para poder encerrar isso aqui, tá? Para não ir além do meu tempo. Pode-se expor a doutrina do Novo Testamento dessa forma. Eu estou citando Lloyd Jones. Se Deus chamou você e lhe deu a sua salvação, Ele o destinou para a salvação e vai aperfeiçoá-lo. Seu método é colocar instigações dentro de nós. Ele energiza a nossa mente e a nossa perspectiva geral, mas se nós deixarmos de praticar essas coisas, Deus, em seu amor por nós, vai nos corrigir. Como é que ele faz isso? Uma doença, um mal qualquer, um desapontamento, uma perda, uma questão financeira, uma tristeza, são meios que Deus usa por causa da nossa frustrante negligência e da nossa atitude recalcitrante. Deixa eu colocar da seguinte forma. Deus tem 2 métodos usuais, querido, de nos levar a uma vida de santidade, de maneira de desenvolver a nossa salvação. Como é que ele faz isso? Palavra, isso aqui. A exposição à palavra, seja ela pregada assim, seja você lendo ela, entendeu? A exposição à palavra é um meio usual de Deus fazer com que a gente desenvolva a nossa salvação. À medida que você vai conhecendo a Bíblia, que você vai ouvindo a palavra, que você vai entendendo a palavra, você vai chamado... Na verdade, eu vou colocar assim, à medida que você vai fazendo isso, né, um retrato do cristão vai se gerando na tua mente, tá? É a maneira que Deus faz. Ele mostra o que é um cristão e você é chamado a viver aquilo. Se você mesmo tendo consciência disso, mesmo sendo exposto a isso, você não quer se ajustar a esse perfil de um cristão, então Deus muda o método. Ele deixa de usar a palavra essa maneira. O que ele vai fazer? Ele vai usar outro método. E aí eu cito novamente Lloyd Jones. Uma doença, um mal qualquer, um desapontamento, uma perda, uma questão financeira, a enfermidade na família, a morte de alguém, entendeu? Então ele vai mudar o método para te trazer de volta. Agora, eu só quero que você entenda uma coisa, querido, porque eu já preguei tanto sobre isso, e o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando Deus faz isso, irmãos, Ele faz isso por amor a nós. É porque Ele é um Pai cuidadoso, é um Pai amoroso,
que está vendo o seu filho, mesmo sendo salvo, mesmo tendo o Espírito habitando nele, se desviando, se afastando dos caminhos do Senhor. Então ele vai trazer você de volta. Se a palavra não é suficiente, se a exortação da palavra não é suficiente, então, usando uma metáfora do Velho Testamento, ele vai pegar o cajado e vai te dar uma cajadada na cabeça, para que você volte para os trilhos, tá bom? E com isso aqui eu encerro a minha mensagem de hoje. Semana que vem nós começamos uma nova etapa dessa mensagem, tá, querido? São 8 horas e 31 minutos, eu estou aqui correndo com o tempo para não prolongar demais, tá bom? Então, eu vou orar contigo, encerrando essa mensagem. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos finalizar essa mensagem, Senhor, te fazendo um pedido. Meu Deus amado, aguça os nossos sentidos, aguça o nosso espírito, para que ouçamos o Senhor, para que compreendamos o Teu querer, para que possamos desenvolver a nossa vida, uma vida de santidade, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Tira toda a dureza do nosso coração, toda a insensibilidade, Senhor, e dá-nos um coração sensível à Tua voz, de maneira que possamos ajustar a nossa vida à Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém.